Pô, te amo. Não, vem, louca. Vem. Deus vai entrar na hora. Vou com Deus. Olá, você que já nos acompanha pela internet. Estamos iniciando o programa A Voz do Axé. E nesse programa de hoje nós vamos conversar sobre a relação intrarreligiosa, essências versus formas, e a sua opinião é importante durante todo o nosso encontro. Nós vamos iniciar as nossas conversas, os nossos diálogos, e você que está nos acompanhando pela internet, você poderá comentar, poderá enviar as suas sugestões, as suas opiniões, que no devido momento nós iremos expor a todos os participantes do nosso encontro a sua opinião, aquilo que você tenha a acrescentar ao nosso diálogo. Eu quero passar a palavra ao pai Luiz Fernando para dar início à nossa reunião. Boa noite primeiro aos nossos participantes aqui do programa A Voz do Axé, pais e mães espirituais dessas nossas tradições, das umbandas, dos candomblés, a vossa bênção, né? Oxalá nos abençoe nesse dia de hoje. Aos que estão exatamente sintonizados no facebook.com/Movimento Mirua, também o nosso boa noite, que Oxalá nos abençoe. Programa Voz do Axé, que é a vez dos terreiros, né? Todas as sextas-feiras, quinzenalmente, né? Uma sexta-feira sim e outra não, às 20 horas. É um prazer da gente estar dialogando, né? Sobre os mais variados temas, né? Ligados às nossas tradições, mais uma vez lembrando das umbandas, dos candomblés, né? Então, hoje, inclusive, a chapa vai esquentar, Pai Luiz, que tema maravilhoso é esse, hein? A relação intrarreligiosa, essência versus formas. Conta pra gente como é que isso vai se dar, como é que vai ser a regra do jogo, Pai Luiz? Muito bem, boa noite a todos. Antes de iniciar a nossa reunião propriamente dita, eu quero dizer para vocês como será o formato da nossa reunião. Para aproveitar melhor o tempo disponibilizado por todas as lideranças aqui presentes, para a gente otimizar os nossos diálogos, a nossa reunião vai ser dividida em 4 etapas, que são elas. Na primeira parte, nós vamos escutar as lideranças que se propuseram antecipadamente a iniciar a discussão sobre cada tópico que vai ser abordado nessa noite. Nessa etapa não vai ter debate. Cada expositor vai ter no máximo 5 minutos para sua fala. Na segunda parte, nós vamos tratar na nossa reunião os comentários feitos pelo pessoal do Facebook. Então, você que acompanha aí pela página Movimento Mirua, você pode deixar os seus comentários. E os comentários pertinentes aos temas expostos vão ser também trazidos para o nosso diálogo. Na terceira parte, a gente vai abrir os nossos microfones para qualquer outra liderança que não tenha se inscrevido antecipadamente, mas que deseje comentar as falas que foram apresentadas na primeira parte, na primeira e na segunda. E na quarta parte, nós vamos fechar a nossa reunião, nós vamos ter aí a Letícia, que vai estar secretariando a nossa reunião, anotando os pontos mais importantes, e na quarta parte, então, nós fechamos a nossa reunião. O tema principal que nós vamos discutir hoje é a relação intrarreligiosa, essência versus forma. O nosso objetivo é trocar informações sobre este tema, mas a gente tem que destrinchar, para destrinchar melhor esse tema, nós subdividimos em vários outros tópicos que o Pai Luiz irá apresentar, e aquelas lideranças que se inscreveram para dialogar inicialmente sobre esses tópicos vão ter a palavra. Pai Luiz. Com certeza, Pai Luiz. Então, os 5 subtemas, né, se a gente pode chamá-los assim, né? O primeiro será qual a possibilidade de se definir o que é Umbanda, né? O segundo, quais os fatores determinantes para se identificar o que são formas ou essências em nosso segmento. O terceiro subtema será quais os efeitos práticos dos rótulos aplicados nas mais diversas umbandas. A união na diversidade, quarto tópico, a união na diversidade é possível? E o quinto e último tópico, o medo da crítica intrarreligiosa nos separa? Então, para nós iniciarmos nesse primeiro subtema, que qual a possibilidade de se definir o que é Umbanda, nós temos aqui que se inscreveram os pais espirituais, o pai Luiz Eduardo, dirigente da casa do Caboclo Ubirajara, a nossa querida mãe Maria Elise Rivas,
do Ilê Funfun Assé Ossogum, que é a mestra Yamaracie. Então, e além disso, este que vos fala, né, Luiz Fernando Barros, nós vamos começar exatamente a fazer a nossa exposição, a nossa ideia sobre qual a possibilidade de se definir o que é Umbanda. E a gente começa com ele, o nosso querido pai Luiz Eduardo. Foi aqui um espíritozinho que vem me dizer assim, deixa o pai Luiz Eduardo começar a falar, entendeu? Porque ele trabalhou na produção desse programa, né? Fala, pai Luiz. Boa noite a todos, a bênção de todos. Eu vou falar, mas não é a minha palavra que vai sair. Eu quero usar uma citação que eu acho muito bonita, muito importante, e que explica de uma forma muito clara como que a gente pode identificar a Umbanda. Então, se a nossa questão agora, nesse momento, é qual a possibilidade de se definir o que é Umbanda, eu não vejo uma outra frase que possa responder isso melhor do que essa que eu vou citar. Quando a gente fala em definir Umbanda, a gente tenta definir como que a Umbanda tem que ser, como ela não pode ser, e isso não tem como, porque a gente sabe que os terreiros são diversos. Então eu uso a frase do pai Manuel Lopes, lá do Núcleo de Estudos Mata Verde, lá em São Paulo, que ele tem uma frase que para mim é maravilhosa e que resume tudo. Ele diz o seguinte: a Umbanda não é um ponto, a Umbanda é uma rede. O nosso maior problema é quando a gente quer definir a Umbanda como uma coisa única, um ponto. Como, por exemplo, a Igreja Católica, ela tem os seus ritos lá que são determinados pelo Vaticano, e tem algumas pequenas variações de paróquia para paróquia, mas os ritos são aqueles. Isso é ser um ponto. A Umbanda, ela é uma rede com inúmeros pontos. Então, para visualizar melhor o que é a Umbanda, que aí seria, sim, a única possibilidade que eu consigo enxergar de definir o que é a Umbanda, para a gente visualizar melhor, o pai Manuel, ele sugere que a gente imagine uma rede entrelaçada, uma rede de pesca, alguma coisa assim, e que você coloque em cada borda dessa rede as palavras ali, por exemplo, africanismo, influências europeias, influências orientais, influências indígenas. E aí, cada ponto daquela rede é um terreiro. Todos os pontos, todos os terreiros recebem influências europeias, africanas, orientais e indígenas. Mas, dependendo da posição daquele ponto dentro da rede, ele vai receber mais influências de uma corrente que de outra. E é por isso que a gente vê, então, terreiros que têm muitos rituais semelhantes àquelas religiões mais africanistas. Tem terreiros que têm rituais muito semelhantes, ou que lembram muito outras religiões orientais. Terreiros que têm muitas semelhanças com as influências europeias, aquele terreiro com a imagem cheia de santos católicos, ou então que recebe a influência europeia através do kardecismo, e que aí tem reunião de desobsessão, sessão de mesa e uma série de coisas assim. Terreiros que recebem muitas influências ali da parte indígena e que tem rituais xamânicos que lembram babassuê, que lembram terecô. Enfim, isso, na minha visão, é a única forma de definir o que é Umbanda. Não teríamos como definir Umbanda imaginando que a Umbanda seja um ponto e que a Umbanda tem que ser exatamente igual para todos os terreiros. A Umbanda é uma grande rede com inúmeros pontos e que recebe influências diferentes, todos os terreiros, todos os núcleos recebem influências de todas as correntes, mas dependendo da sua posição dentro daquele ponto, recebe mais ou menos influência de alguma daquelas correntes. Eu acho essa visão do pai Manuel Lopes uma visão muito clara. Ela tira da gente aquela ideia de que Umbanda... O que é Umbanda? Umbanda não tem como definir, porque cada terreiro é diferente, você vai em um e vai em outro, parece que não é nem a mesma religião. Ele tira a ideia da gente de que a Umbanda não tem como definir. Ela tem como definir. O erro seria tentar defini-la como um ponto. E aí eu completo essa visão do pai Manuel Lopes com a minha visão pessoal. Porque falando dessa forma, pode dar a impressão, então qualquer coisa vale, qualquer coisa pode ser considerada Umbanda. E aí, então, eu completo com a minha visão pessoal, e eu quero ressaltar isso, é pessoal, que eu considero que qualquer coisa que esteja dentro dessa rede é possível, com algumas limitações. E essas limitações que eu entendo, que delimitam o que seria Umbanda, é aquilo que o Caboclo das Sete Encruzilhadas falou no momento da fundação, no momento da formalização da Umbanda, que ele falou 5 coisas importantes, que seriam a predominância das vestes brancas, a ausência de cobrança, de retribuição financeira pelos atendimentos prestados, a ausência de sacralização animal,
o evangelho como norteador de conduta e a prática constante da caridade. Essa é uma delimitação que eu faço. Não quer dizer que outros sacerdotes necessariamente tenham que entender dessa forma. Essa é uma visão que é uma delimitação que eu faço, completando essa visão do pai Manuel Lopes, lá de São Paulo, do Núcleo de Estudos Mata Verde, porque dentro dessa rede tão variada que é a Umbanda, algo tem que dizer o que estaria fora dessa rede. E na minha visão, o que estaria fora dessa rede seria cada vez que aquele terreiro não seguisse essas 5 posições que o Caboclo das Sete Encruzilhadas falou lá no início da Umbanda, no início da fundação oficial da Umbanda. O que não quer dizer também, no meu ponto de vista, que um terreiro ele não possa ser de Umbanda e, uma vez ou outra, ou em determinadas ocasiões, sair dessa rede e depois voltar. Sair dessa rede, ou seja, não atendendo, segundo a minha concepção de limitação, não atendendo algum desses 5 itens e depois voltar. Isso é somente uma visão para a gente que me facilita entender e trazer uma identidade para a Umbanda. Então, a resposta para essa pergunta, se é possível a gente definir o que é Umbanda, é possível, na minha visão é possível, se a gente não considerar a Umbanda como um ponto, a Umbanda como ela tem que ser dessa maneira, e sim que a gente considere a Umbanda na sua diversidade. Então, a resposta para essa pergunta, ela tem muito a ver até com outro subtema que nós vamos tratar hoje, que é possível definir a Umbanda? A Umbanda é una na sua diversidade. Essa é a minha visão, Pai Luiz. Maravilha, maravilha. Eu queria lembrar que o programa A Voz do Axé, ele é realizado, idealizado, produzido pelo movimento intrarreligioso de União Afro Mirua, este movimento que nasceu, né, em 1º de maio de 2013, né, e, obviamente, hoje se traduz num grupo de líderes espirituais das umbandas e dos candomblés, cujas tarefas não se restringem aos templos a que estamos atrelados, já que reconhecemos a possibilidade de intervenção e contribuição fraterna para o crescimento de nossas tradições, colaborando para o surgimento de novas casas de axé, além de uma troca constante de informações, buscando, entre outros ideais, o aperfeiçoamento das gestões espirituais e administrativas dos terreiros, visando o objetivo maior, que é o cumprimento de forma ética da sagrada missão que nos foi confiada. Solidários seremos unidos, separados uns dos outros seremos conquistas. Mirua rumo à regeneração. Então, dito isto, eu quero, antes de passar a palavra para o próximo, para a mãe Maria Elise, eu quero primeiro dar uma boa noite, né, aos meus queridos pais espirituais e mãe que estão aqui presentes conosco também, que é o pai Antônio Carlos Mendonça Viana, o Yamaratanã, dirigente da Choupana do Caboclo Sete Montanhas, e a sua mãe pequena e esposa, mãe Vânia Japiaçu Viana, que é a Yarataci da Choupana, também da Choupana do Caboclo das Sete Montanhas. Além deste boa noite, a bênção de vocês, a vossa bênção, além desse boa noite também, esse boa noite é extensivo, a secretária do Miru, a nossa querida Letícia Lobo, que também está aqui nos ajudando, fazendo as anotações, como sempre, o nosso boa noite para vocês. Mãe Maria Elise Rivas, vamos lá. Eu vou fazer uma coisa, eu esqueci de avisar o pai Luiz antes dele começar, mas o pai Luiz realmente ele é uma pessoa assim, bem disciplinada com relação ao horário. Que maravilha, hein, pai Luiz? O senhor está de parabéns. E aí eu esqueci de combinar com o senhor e com a mãe Maria Elise que quando faltar 1 minuto, eu faço só assim, 1 minuto, que aí já dá para vocês, naturalmente, se adequarem. Tá? Então, eu pergunto à próxima dirigente que se inscreveu para falar sobre os subtemas, a nossa querida mãe Maria Elise, lembrando que ela é a dirigente do Ilê Fonfon Assé Oxogun, né? E do Tuo, né? Mãe, qual a possibilidade, na sua opinião, de se definir o que é Umbanda? Mais uma vez, boa noite para a senhora e a sua bênção. Boa noite a todos e a todas, a bênção aos mais velhos e mais novos, bênção aos meus filhos de santo que estão aqui presentes.
Eu gostaria de voltar ao tema defendido pelo pai Luiz, pelo seguinte: nós, da nossa escola, da nossa tradição, defendemos que existem 3 grandes núcleos, que é o que o pai Rivas discutia, que é o núcleo dos candomblés, das umbandas e das encantarias. E estes núcleos, eles têm condições próprias e que é possível identificá-los. No grupo das umbandas, porque aqui a gente não vai entrar na questão dos candomblés e encantarias, mas no grupo das umbandas existe uma coisa que a gente chama de um núcleo, que é o núcleo duro das umbandas, que é possível nós identificarmos. Todas as umbandas, obrigatoriamente, elas têm culto ao ancestral, caboclo, preto velho, criança, pode ter orixá, mas o que é central é o culto a esse ancestral. A gente cultua o ancestral por meio da incorporação. Então, esta é uma das questões. A outra questão é a iniciação, porque as umbandas se preocupam em fazer a iniciação para que a pessoa tenha um caminho espiritual. E a outra é a lei de Pemba. São estruturas que nós vamos encontrar, não importa se ela é mais africanizada, mais voltada para as questões indígenas, mais indo-europeia, ou se ela circula entre esses 3 grandes núcleos, né? Mas ela tem essas características. Então, acho que quando a gente fala em definição da Umbanda, eu concordo, a Umbanda é diversa, ela tem características próprias, se for mais tem o Procópio de Camargo discutiu muito bem essa questão das linhas entre o que é mais africano e kardecista, e o pai Rivas também debateu muito essa maior influência do africanismo, menor, porque a Umbanda Molocô, por exemplo, a Umbanda Traçada, que depois foi chamada de popular, são bandas que têm uma forte influência do africanismo, e essas fortes influências podem até se comunicar em alguns momentos com o orixá, com o inqui, se está presente na vestimenta, na cor, na forma com que é feito. Em uma umbanda cristã, como é do Zélio Fernandinho de Moraes, já existe poucos elementos dessa influência cristã. Então, foi retirado o atabaque, foi retirado uma série de objetos que lembravam as africanidades, e que isto marca uma pertença fortemente cristã, o que está tudo certo no mundo, não tem nada de errado nisso. São meios, são métodos, interpretações, formas e fundamentos que foram sendo trabalhados. Eu acredito que o grande problema nesse sistema é quando a gente tenta modular as religiões afro-brasileiras, e no caso a Umbanda, a partir de uma visão judaico-cristã. A visão judaico-cristã, ela delimita tipo de ritual, quem vai poder proceder, o que é o correto, o que é o incorreto, e acho que pela influência cristã, muitas vezes a gente cai nesta tentativa de criar o ritual certo. E isto é o que cria o conflito e abandona a diversidade, a gente vai chegar a um tema que eu coloquei aqui, que é o medo da crítica, porque a partir do momento que alguém elenca um modelo certo, você está automaticamente dizendo que existe o errado. Quando eu coloco, olha, esta forma, essa maneira de se praticar é melhor do que aquela outra maneira, eu estou colocando hierarquias dentro da Umbanda. E estas hierarquias levam ao conflito. Então, dentro dessa dinâmica, realmente, nós somos religiões que temos similaridades quando se trata de Umbanda, e dentro dessas similaridades eu elenquei aquelas. Eu já assim, pois não, é 1 minuto. Então, voltando ao tema, a Umbanda não tem como ser definida a não ser a partir destes princípios. Definir a Umbanda como um sistema único de ritual é negar a ela as múltiplas influências de origem e que deram as condições e os fundamentos para as práticas que estão presentes nos terreiros. Maravilha, mãe Elise, maravilha, maravilha. Eu queria lembrar a todos que estão participando conosco através do facebook.com/Movimento Mirua, que este é o programa A Voz do Axé, que acontece todas as sextas-feiras, quinzenalmente, né? A cada 15 dias, nós temos sempre um grande tema ligado às nossas tradições das umbandas e dos candomblés,
e aí, 20 horas, a gente está sempre dialogando e sempre importante falar, né? De forma harmônica, fraterna, convergente, educada, respeitosa, que é isso que nós estamos vendo aqui, né? Então, o subtema que nós estamos tratando é qual a possibilidade de se definir o que é Umbanda, e coube também a mim falar um pouquinho sobre isso. Eu vou começar a marcar meu tempo, porque eu também não sou disciplinado nem um pouco, entendeu? Mas eu tenho que me disciplinar, se Deus quiser, eu vou chegar lá. Eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha visão da seguinte forma. Eu tinha muitas conversas com o saudoso e inesquecível Pai Pedro Miranda, e numa das nossas conversas, ele me disse que lhe foi perguntado o que seria Umbanda. E aí, o Pai Pedro, do alto da sua sabedoria, ele perguntou para a pessoa, ele começou a responder fazendo uma pergunta para a pessoa. Você sabe o que é Deus em toda a sua plenitude? A pessoa diz, não, eu não tenho condições de conhecer Deus, pelo menos nesse momento. Então ele disse, o dia que você souber o que é Deus em toda a sua plenitude, você vai saber o que é Umbanda. Então, a partir dessa colocação do nosso querido Pai Pedro, eu começaria dizendo que dentro da nossa relação intra-religiosa, a gente se preocupa demais com o que o pastor fez, com o que o pastor falou, que jogou a pedra e tal, que o outro lá tem um plano de poder e tal. Todo mundo está voltado, né, com o olhar voltado para a intolerância interreligiosa. Isso é o que eu observo há muitos anos. Só que nós temos uma demanda dentro dessa nossa relação que ela, desculpe os termos, tá? É um termo chulo, mas é aplicável. Essa relação ela apodreceu. Eu diria que ela apodreceu. E foi essa podridão foi jogada para debaixo do tapete. E aí a gente fica falando do bispo tal, do pastor tal, esquecendo do nosso dever de casa, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Estamos lavando a nossa roupa suja, já que roupa suja se lava em casa, né? Muito bem. Então, eu estou dizendo que a nossa intolerância intrarreligiosa ela é muito mais grave, na minha opinião, do que a interreligiosa. Porque se nós estivéssemos muito bem fechados uns com os outros, fechados numa essência, não na diversidade, não nas formas, com certeza a gente teria como dialogar melhor com os outros segmentos religiosos e filosóficos. Para vocês terem uma noção, eu fui criado dentro de uma Umbanda que sempre dizia, olha, a única Umbanda certa é essa daqui, a dali do vizinho, essa não é assim. Então, o que a gente precisa entender é que nós somos dirigentes, nós somos formadores de opinião. A partir do momento que a gente diz que a Umbanda do vizinho é errada, eu estou contaminando todo um segmento da minha rede. Amanhã ou depois, esses serão os novos intolerantes intrarreligiosos. A gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente fala para os nossos filhos espirituais, tá certo? Então, com relação a essa relação intrarreligiosa, para vocês terem uma noção, esse grupo que nós temos hoje, Miru, a Lideranças de Axé, o Pai Luiz se lembra bem disso, estava lá na ocasião, para vocês terem uma noção, nós tínhamos dirigentes espirituais dentro de um grupo de WhatsApp se degladiando. O certo é botar a vela aqui, o certo é botar a vela ali e tal, e acabou um xingando o outro. Eu olhei aquilo e falei, gente, não é isso. A proposta do Mirua não é isso. Vamos parar com isso. Aí paramos, resetamos tudo. Foi ou não foi, Pai Luiz, o que aconteceu? Muito bem. Como é que hoje eu vejo isso? Me chegou uma frase na mente dizendo assim, as umbandas na Umbanda. Isso chegou na minha mente. As umbandas na Umbanda. Isso veio na minha mente. Mas qual é o norte que o Luiz Fernando tem para dizer... Primeiro que eu jamais na minha vida eu vou dizer se isso é Umbanda ou se não é. Não vou. Atualmente não vou. Juro a vocês, por essa luz que me ilumina, que eu já passei dessa fase. Juro. Sou melhor do que ninguém não, mas já passei dessa fase. A espiritualidade colocou na minha mente o seguinte, meu filho,
você procurar diversidade nisso aí, é uma colcha de retalhos. Você vai perder seu tempo, que o caminho não é por aí. Mas você quer um norte para isso, não quer? Então você faz o seguinte, procura se nortear pela ética. Porque uma casa de axé, seja ela qual for, se for umbanda, se for candomblé, se for espiritismo, se partir para outra religião, não importa. Se não tiver a ética, que é o princípio basilar de tudo dentro de um segmento religioso, filosófico e tal, nada mais funciona. Acabou. Acabou. Nós temos, dentro do nosso segmento, a liberdade para escolher aquilo que nós queremos. Isso é fato, dentro da Umbanda. Tá? Falta um minutinho aqui para o meu tempo. Agora, já chega a gente ser tolhido em outras religiões, por isso que a gente vem para a Umbanda. Chegar aqui, a gente já vai ser tolhido dizendo isso aqui é Umbanda, isso aqui não é, aquilo ali não é, não rola. Eu acho que não rola. Então, eu acho que a ética é o meu... Se tem ética, tudo mais depois se desdobra. Eu vejo por aí. Tá? E aí nós esgotamos o primeiro subtema, lembrando que estamos no programa A Voz do Axé, que se realiza todas as sextas-feiras, quinzenalmente, né, às 20 horas. É o momento que a gente troca informações, que a gente respeitosamente trabalha para que essa realidade intrarreligiosa possa evoluir, né, gente? Possa crescer espiritualmente. O segundo subtema, ele diz o seguinte, quais os fatores determinantes para se identificar o que são formas ou essências em nosso segmento. Aí, nesse momento, se o Pai Luiz me permitir, eu vou dar a palavra para a nossa querida mãe Maria Elise Rivas, para ela, dessa vez, ela começar, não é verdade? Por favor, mãe Maria Elise Rivas, quais os fatores determinantes para se identificar o que são formas ou essências em nosso segmento? Bom, eu acho que a gente tem aí duas questões conceituais muito importantes a serem faladas. Primeiro, é um conceito de essência, né? Como é que a gente entende esse conceito? É espírito? É um estado natural espiritual? É um estado em que a pessoa tem ali um não envolvimento com aquilo que é visível, físico? O que é forma? Forma é tudo que é material, em suas várias instâncias, porque a materialidade ela não é uma coisa só visível, a materialidade ela tem várias instâncias dessa materialidade. Então, eu vou primeiro pontuar isso, eu entendo a essência como tudo aquilo que é do espírito, e entendo a forma como tudo aquilo que envolve o ser espiritual. Pode ser os nossos corpos, as redes que a gente cria de sociedade aqui no planeta Terra, aquilo que está presente na nossa questão até ritual. Eu entendo isso como uma forma de atingir a essência. Toda dinâmica ritualística eu entendo assim, porque ela por si não reflete a essência espiritual, mas é um caminho para chegar a ela. E esta forma, né? Estou colocando aqui o que a gente defende, que existe uma forma que eu posso ter desde a criação do mundo até o momento onde eu estou. Lá na criação do mundo existe uma forma sutil e essa forma foi se condensando até chegar no momento onde eu estou. Então, esta forma ela tem enésimas questões para se apresentar, mas eu vou pegar o que eu estou aqui hoje, que é sensível para quem está me olhando, porque se eu começar a debater essa questão da cosmovisão, da metafísica, talvez não fique tão palatável, mas a forma para nós, ela tem uma característica, os terreiros que nós estamos dizendo aqui, as umbandas, elas têm formas. Estas formas rituais as constituem. É a vestimenta, é a rito-liturgia, é o tipo de fio, é o que se põe na cabeça, o que se utiliza no congá, no peji, como queiram chamar. Enfim, tudo isso é uma forma. A essência daquele terreiro é a espiritualidade, é a busca dessa ética espiritual que o pai Luiz Fernando falou, de atingir um estado espiritual.
Então, quando a gente fala em essência e forma, dentro daquilo que eu creio, elas são dualidades, são duas realidades que se conversam. A forma deveria ser uma expressão da essência, mas nós trocamos, nós colocamos a essência como expressão da forma. Então, a gente deu mais valor para a forma e menos valor para a essência, para aquilo que é espiritual. Inclusive, os debates de intransigência intrarreligiosa é quando eu coloco à frente a forma e deixo para trás a essência. Porque, independente do ritual que eu pratique, eu estou buscando aquilo que é espiritual. Então, quando a gente põe lá o debate da forma, eu vou ter muitas críticas, né? Porque essa forma ela tem inúmeras. Eu estou aqui olhando e a gente é diferente, fisicamente diferente. Que é uma outra crítica que eu tenho forte à sociedade, quando ela diz que a forma ideal é branca, é uma forma masculina heteronormativa, né? Homem, branco, de classe média alta. Essa é a forma que a nossa sociedade coloca, com a qual eu não concordo. Porque, em essência, todos nós, não vou dizer aqui que o espírito está acima de qualquer coisa, porque, infelizmente, isso não é a realidade social. Isso é um debate metafísico muito bonito e pouco praticado. Mas nós somos seres espirituais, mas as pessoas olham a forma e ela se torna o fio da navalha de como a gente vai interpretar o mundo. E o fio da navalha dentro do terreiro também é a forma visível e não a essência daquele tem debatido. Maravilha, Maria Elise Rivas. E aqui nós, relembrando que estamos no programa A Voz do Axé, um programa que é produzido, né, pelo Movimento Intrarreligioso de União Afro, Mirua, né, todas as sextas-feiras, quinzenalmente. Né, uma sexta-feira sim, outra não, sempre às 8 horas da noite. O importante é que é sempre com um grande tema. Por falar em grande tema, não me deixe esquecer, Pai Luiz, no final do programa, a gente falar o tema do próximo programa de hoje, a 15 dias, depois tem até que me ver que dia será, porque eu não vi. Mas a gente vai descobrir, a produção vai trabalhar, Pai Luiz. Meu querido Pai Luiz, quais os fatores determinantes para se identificar o que são formas ou essências no nosso segmento? Diga lá. No meu entendimento, essência é tudo aquilo que é a finalidade, que é o conteúdo, é o intangível, e forma é o meio para se chegar até aquilo. Então, se, por exemplo, você tem uma carta na sua mão, a essência é o conteúdo daquela carta, é a mensagem que ela quer passar, a mensagem que ela transmite. E a forma seria a letra, o envelope, as coisas que transmitem aquela mensagem. No nosso segmento, eu comparo muito, eu acho que fica muito fácil da gente entender se a gente vê a essência igual na maior parte dos terreiros, aliás, para não dizer em todos os terreiros, que é o quê? É o conteúdo, é a mensagem, é aquilo que o Preto Velho ensina, é aquilo que o Caboclo ensina, vamos amar, vamos tolerar, vamos modificar o nosso interior. Isso é a essência, isso é o conceito daquilo que nos faz crescer, é o intangível. Todos os rituais, todas as coisas que são utilizadas para promover isso, eu considero forma, seria como um envelope da carta. Então, hoje, como a Maria Elise falou, as pessoas, se fixarem na forma, elas vão se fixar nas questões ritualísticas, nas questões de diferenças de rituais, e não vai chegar a entendimento, porque os rituais são diferentes, os terreiros são diferentes, as raízes espirituais de cada casa são diferentes. Nós estamos falando de formas diferentes de se praticar a mesma coisa, de trazer o mesmo conteúdo, de trazer a mesma essência. Enquanto a gente se fixar na forma, enquanto a gente se fixar nos rituais, a gente não vai conseguir chegar ao entendimento. E é por isso que, como o senhor bem lembrou há um tempo atrás, aí houve grandes discussões sobre as questões ritualísticas. Este é o grande problema de quem não consegue enxergar a essência como algo mais importante que a forma. E que dá mais valor se a vela está do lado direito ou se está do lado esquerdo, se bate 3 vezes palma ou se bate 7, porque tudo isso é para atingir a essência, mas
apesar de ser importante, não é tão importante quanto a essência. O ritual, ele depende de uma série de fatores, da raiz espiritual daquela casa, da cultura espiritual do seu dirigente, enfim, de uma série de fatores, e que vai ser diferente. O importante, o mais importante de tudo, é a essência. Não importa se o envelope da minha carta é cor-de-rosa, se é branco, se eu escrevo digitado no computador ou à mão. Isso não é importante. É importante porque vai levar a minha essência, vai levar o conteúdo daquilo que eu quero entregar para alguém. Mas o mais importante é o conteúdo. Não há por que a gente se deter na comparação de rituais, de dizer que esse ritual está certo, que aquele ritual está errado, enquanto a essência for a mesma. E nós percebemos isso, a essência é a mesma nos terreiros de Umbanda. Não tem preto velho que não oriente a você ser mais tolerante, não tem caboclo que não fale para você, que não dê conselhos para você para elevar sua moral, não tem Exu, não tem pombagira que também não ensine a moral, que não ensine você a conseguir as suas reformas interiores. Isso tudo é o intangível, é a essência. Esta é a mensagem final. Todo o restante é menos importante. É importante? É. Então, se eu vou acender a vela, como que eu vou acender? Isso é importante. Mas a gente não pode confundir a essência com a forma. A essência, ela vem sempre em primeiro lugar, embora a forma seja um meio para se chegar até essa essência. Então, para chegar à essência. Então, a minha visão é essa. Eu acho que a gente tem como definir forma e essência dentro do nosso segmento, considerando que a essência seria o intangível, seria aquilo que mexe com o nosso coração, que seria a finalidade da Umbanda. A finalidade da Umbanda não é acender vela, a finalidade da Umbanda não é bater tambor, a finalidade da Umbanda é promover a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, nos trazer o crescimento, nos ajudar a ver a vida com outros olhos. Isso é a essência, isso está presente em todos os terreiros, esse é um ponto em comum entre todos nós. Todo o restante é ritual, é forma, e não tem como você comparar uma coisa com outra, uma forma com outra, não tem como considerar a forma mais importante que a essência, uma vez que cada terreiro tem a sua própria raiz, sua própria linhagem, o importante é sempre a forma. Essa é a minha visão, o mais importante. Maravilha, Pai Luiz, maravilha. E relembrando, né, gente, que quem está nos assistindo, a nossa gratidão a todos que nos acompanham aí pelo facebook.com/Movimento Mirua. Lembrando que daqui a pouquinho o Pai Luiz vai estar exatamente abrindo para ler as opiniões, né, daqueles que estão exatamente observando tudo que está sendo falado aqui, que quer naturalmente que a sua voz seja ouvida, sem dúvida nenhuma. O Pai Luiz daqui a pouco vai estar lendo aí de todo mundo as manifestações, né? Então, nesse segundo subtema, eu também estou inscrito para dar o meu pitaco, né? Como a gente costuma dizer na gíria, né? Eu diria o seguinte, meus irmãos, deixa eu até colocar aqui o tema. O que acontece? Eu acho que se existe algo que é, pelo menos para mim, né, determinante, graças ao bom Deus, o Mirua me proporcionou a visita a muitas casas de axé, né, no período que antecedeu a pandemia e tal, né? Então, nós conhecemos muitas casas de axé. Toda vez que eu entrava numa casa, seja de Umbanda, dos candomblés, das Umbandas e dos candomblés, uma coisa, eu não sou nenhum anjo, ainda estou longe disso, mas um sentimento eu tinha dentro de mim, que aquele terreiro era uma extensão da minha casa espiritual, era uma extensão do Templo Estrela do Oriente. Eu sentia isso. Por quê, gente? Porque, e a partir dali, eu começava a identificar, sim, as formas, sim, mas eu observava essas formas no sentido de enriquecer o meu conhecimento. Não era para criticar, enriquecer. Porque a essência, em qualquer casa que eu fosse, a essência ela é a mesma. Qual é a essência das nossas tradições? É caminhar, oferecendo ferramentas, né? Ser um meio através do qual a humanidade vai sair do processo de ignorância para a sabedoria. Isso é comum a todos nós. Isso é comum a qualquer religião, princípio filosófico. Não é isso? Ser um meio, sempre mostrar exatamente isso. Você está indo para ali, né? E pronto, nós vamos
te fornecer essas ferramentas. Agora, a partir dali, você também tem que ter o seu mérito próprio para poder caminhar e não trazer as umbandas e os candomblés como bengala espiritual. Isso sempre a gente colocou, desmistificando a coisa, entendeu? Então, gente, eu volto a dizer, né, muitos segmentos, alguns segmentos religiosos, né, eles têm na sua raiz, né, aqueles dogmas, né, aquela coisa que tem que ser isso, tem que ser aquilo, tal, tal, tal. Eu volto a dizer, na questão das formas, né, eu acho que as umbandas permitem, desde que, naquilo que eu falei no primeiro subtema, desde que haja o princípio ético da coisa, né, desde que haja caráter, desde que haja o princípio moral ali estabelecido, até porque se existe o princípio moral é porque antes disso existe o ético, não é assim? Então, tendo isso, gente, o resto, o sagrado, vai nos ajudar. Ah, mas espera aí, Luiz, mas a pessoa não tem que ter uma iniciação, não tem que passar por isso, por aquilo. Gente, aí é uma outra discussão. É uma outra discussão. Nesse momento, o que a gente precisa discutir é o seguinte: o que nos une, o que nos separa? Eu acho que todas as vezes que a gente não sabe enxergar essas formas, né, a gente vai sempre ter problemas, sempre. Isso não vai nos unir em absolutamente nada. Quando esse tipo de discussão começa nos grupos de WhatsApp, dos quais eu participo, juro para vocês, eu não entro nisso. Não entro nisso, não dá, não dá, não dá. Hoje a gente tem que olhar para frente, ver o que constrói o nosso movimento, né? E o que constrói exatamente, a única possibilidade da gente construir o nosso movimento é exatamente a gente ter essa visão de que, em termos de essência, todos nós estamos ligados. Isso aí é fato. Agora, a forma que você vai fazer para chegar ao sagrado, para ajudar a humanidade a caminhar, gente, cada uma das entidades dirigentes da casa vão determinar. Não sei no caso de vocês, mas no Templo Estrela do Oriente foi exatamente assim. Nós não demos um passo ali dentro sem a mãe Jurema dizer: eu quero que faça assim, assado, ensopado. Então, acabou, tá certo? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Gente, eu estou antes do meu tempo, que maravilha, também estou começando a ficar disciplinado, olha que beleza. Muito bem, estamos passando aí para o próximo tema, lembrando que nós estamos no programa A Voz do Axé, todas as sextas-feiras, a cada 15 dias, às 20 horas, programa que é produzido, idealizado, né, pelo Movimento Intrarreligioso de União Afro, Mirua. O terceiro subtema seria: quais os efeitos práticos dos rótulos aplicados nas mais diversas umbandas, né? Eu vou pedir à mãe Maria Elisa e ao pai Luiz para eu começar dessa vez, né? Porque primeiro foi a mãe Maria Elisa, estamos fazendo um rodízio, né? Foi a mãe Maria Elisa, pai Luiz, agora eu vou começar. Quais são os efeitos práticos dos rótulos aplicados nas mais diversas umbandas? Olha, eu vou começar dizendo para vocês o seguinte: lá na minha casa, lá no Templo Estrela do Oriente, certa vez, veio um irmão e disse assim: Luiz, qual é o tipo de umbanda que o templo, de vez em quando isso aparece, que o Templo Estrela do Oriente pratica? A resposta é sempre a mesma: umbanda. Não, mas não é possível. Na casa tal é umbanda pé no chão, na casa Y é um bandomblé, o outro é umbanda esotérica, o outro é umbanda isso, umbanda aquilo. Vocês não têm uma linhagem e tal? Eu falei: meu irmão, ainda não pensei nisso, sinceramente, ainda não pensei, né? Eu tenho até uma formação numa casa que eu expliquei para ele, né? Mais de 20 anos dentro do Templo Umbandista Caminho da Luz, depois fomos para o Templo Caminho da Paz e estamos hoje no Templo Estrela do Oriente. Mas eu nunca pensei que tipo de umbanda que nós... Mas a pessoa insistiu tanto em querer rotular a umbanda que a gente pratica lá, que eu falei: então tá bom. Eu acho que eu descobri um rótulo para mim, a umbanda, para te deixar satisfeito, meu irmão. Ele começou a rir para mim.
Nós aqui praticamos a Umbanda Sem Fronteiras. Tá bom assim para você? Ele ficou feliz, entendeu? E nós pegamos esse nome e botamos lá no cursinho que a gente faz lá de doutrina da nossa casa. Gente, eu vou dizer muito sinceramente, pela pouca experiência que eu tenho disso, toda vez que se rotula uma casa espiritual, é sempre para a gente caminhar para trás. Eu nunca vi, sinceramente, digo para vocês, nunca vi esse caminho, para mim, é como se a gente entrasse numa estrada e tivesse ali uma placa dizendo assim, contramão. É a contramão da direção. Entendeu? Por quê, gente? Porque, eu não sei, graças a Deus, eu tive oportunidade de conhecer casas de Umbanda com centenas de médiuns, e também tive a oportunidade de conhecer casas de Umbanda com um médium apenas trabalhando lá, um vovozinho, humildezinho, no fundo de quintal da casa dele, não estava legalizado, estava nada. Casa com um médiumzinho só que ajudou, colaborou para que um lar não fosse destruído, que uma pessoa não se suicidasse, um médiumzinho trabalhando. Então, como eu posso rotular as umbandas? De que forma eu vou fazer isso, gente? Eu não tenho essa capacidade, não tenho. Eu acho que, além de não ter essa capacidade, eu não tenho esse direito. Porque é uma colcha de retalhos tão grande que não dá para eu dimensionar isso, entendeu? Então, vi casas ainda tem tempo? Tem. Vi casas de Umbanda, inclusive a minha, que lá dentro está cantando música evangélica. Aí vai me matar, tem gente que vai me matar. Casa de Umbanda cantando música evangélica. Na minha casa a gente canta música evangélica. A gente canta música católica, a gente canta música judaica. Chegar lá dentro da minha casa e falar de Deus, vai participar com a gente normalmente, na boa, sendo acolhido, sendo amado, sendo respeitado, ajudando, pronto. E aí eu vou esperar em Deus que um dia rotule a minha Umbanda. Se não for Umbanda Sem Fronteiras, é uma outra coisa qualquer. Mas também está tudo certo, não há problema nenhum. Pode rotular à vontade. Né? Dito isto, vamos chamar, então, Pai Luiz, para que ele possa, então, falar para a gente, na sua opinião, quais os efeitos práticos dos rótulos aplicados nas mais diversas umbandas. Fala para mim, Pai Luiz. Eu acho muito difícil a gente rotular pelos mesmos fatores que o senhor citou anteriormente. A Umbanda é muito múltipla, é muito diversa. Se a gente fosse rotular e rotular corretamente, a quantidade de rótulos que a gente teria seria a quantidade de terreiros que existem no mundo, porque cada terreiro é diferente um do outro. Seria a Umbanda A, B, C, 30 mil, 40 mil, não teria como rotular. Então, eu acho muito difícil começar por aí. Mas hoje a gente vê que existem rótulos. Tem a Umbanda tradicional, a Umbanda esotérica, a Umbanda homolocô, a Umbanda crística, a Umbanda isso, a Umbanda aquilo. No máximo, o que eu vejo que esses rótulos conseguem fazer, já que a gente está falando de aspecto prático, no máximo é dizer para as pessoas, para o público, olha, esses terreiros que se autodenominam Umbanda tal, eles tendem a ser mais ligados a determinados tipos de rituais, ou a rituais mais africanizados, ou a rituais mais ligados às influências europeias, ou a rituais ligados mais às influências orientais ou indígenas. É somente isso, mas você não tem como garantir, como assegurar que todos aqueles terreiros que se dizem Umbanda tradicional, Umbanda popular, eles vão agir da mesma forma. Então, o rótulo acaba perdendo um pouquinho do seu sentido, porque ele não rotula, na verdade. Ele apenas congrega num grupo um pouco maior aquilo que tem alguma coisa mais semelhante. Como eu disse lá no princípio, na minha visão e na visão do pai Manuel Lopes lá, de São Paulo, a Umbanda é aquela grande rede e que você tem ali infinitos pontos diferentes, cada ponto é um terreiro diferente, você tem aqueles mais próximos das tradições africanas, os mais próximos das tradições europeias, orientais ou indígenas, e isso
na minha opinião, é o que, no máximo, consegue definir, delimitar mais ou menos que tipo de ritual aquele terreiro pratica. Eu acho que a forma de rotular, além de não ser uma coisa tão viável, uma coisa tão prática, assim, como você nomeia, por exemplo, os vários segmentos evangélicos, a igreja tal, que tem um dirigente que coordena toda aquela ramificação. Como nos terreiros não acontece isso, eu acho que não é prático, não é uma coisa tão viável assim, e ainda pode acarretar algumas dissensões, porque a pessoa conhece um terreiro, por exemplo, que se chama popular, que se coloca no meio dos terreiros populares, que age de uma forma, e a pessoa não gosta daquilo, então ela já entende que todos os terreiros populares são daquela forma, vai num terreiro de umbanda de tal denominação, e acha e vê coisas ali que soam estranhas para ela, de repente ela já segrega também todos os outros terreiros que também usam aquela denominação. Então, eu não acho uma coisa muito prática, não acho uma coisa muito viável, não acho uma coisa tão possível assim rotular. Hoje a gente tem, como eu disse, esses rótulos que não foi ninguém que deu, foram rótulos que foram criados com o próprio desenvolvimento da Umbanda, a não ser a Umbanda esotérica, né? A Umbanda esotérica, a Mãe Maria Elise pode me corrigir, a Umbanda esotérica foi criada e com este nome, Umbanda esotérica, né? Mas muitas outras umbandas que há por aí foram o próprio povo, né? A própria movimentação que foi denominando, essa umbanda é mais popular, aquela é mais crística, aquela é de outra forma. Eu acho que não temos como muito rotular. Não vejo grandes vantagens em rotular, a não ser para você identificar grupos de terreiro que se comportam de forma mais semelhante. Ou então, grupos de terreiros que seguem uma única raiz, como a Umbanda Sagrada, lá do Rubens Saraceni, lá em São Paulo, como a Umbanda Esotérica, que também é muito bem organizada, segue uma raiz, aí é uma outra coisa. Mas, de forma geral, eu acho muito difícil rotular, Pai Luiz. Maravilha, maravilha, Pai Luiz. E agora a gente já passa direto, né? Que é um subtema tão bacana, né? A gente já passa direto para a Mãe Maria Elise, aqui no programa Voz do Axé, perguntando para ela, Mãe Maria Elise, quais os efeitos práticos dos rótulos aplicados nas mais diversas umbandas? Diz para nós, por favor. Eu acho que o meu lado mãe de santo conversa muito com o meu lado pesquisadora. E eu acho que quando a gente fala em rótulos, nós precisamos ter um cuidado com esse conceito, na minha opinião. Porque quando nós falamos em diversidade, nós estamos falando que as pessoas têm as suas próprias, a própria forma de cultuar, de pensar a religião. Como é que eu vejo, eu que sou da Umbanda Esotérica ou Iniciática, eu observo isso? O que nos leva a autodenominarmos com uma certa especificidade. Não vejo isso como um rompimento com a Umbanda, não vejo isso como dissidência, não vejo isso como uma forma negativa. É que dentro desta Umbanda há uma doutrina. E esta doutrina, ela se baseia em seus vários níveis, da epistemologia, do método de aplicação, ou seja, do conhecimento, do método de aplicação e dessa cosmovisão. Então, o que leva uma pessoa a se identificar com a Umbanda esotérica? Se ela parte do princípio daquela epistemologia, daquele método e daquela ética. Assim como a Umbanda cristã, as pessoas acreditam muito no Cristo, no Evangelho, nas questões que vêm do cristianismo, e isso a leva a ter uma doutrina voltada a estes aspectos. Então, a gente vê que muita gente ou está ligada diretamente ao cristianismo ou ligada ao kardecismo, que é uma releitura cristã com uma visão hinduísta. Então, estes rótulos, eu tomaria até o cuidado de não usar rótulo. Estas nomenclaturas, essas autodenominações, elas precisam ser entendidas como parte desta diversidade, desse pluralismo da Umbanda. Porque nós vamos adequar a determinados rituais a alguns grupos. Isso não desidentifica com a Umbanda.
Nós temos as mesmas características, nós temos culto aos ancestrais, nós temos as iniciações, nós temos um processo de comunidade terreiro, nós temos as mesmas coisas. Só que a prática destas mesmas coisas, ela pode se dar de uma forma um pouquinho diferente, né? Ou ser mais ou menos... vamos dizer assim, eu não vou dizer organizada, porque ninguém é desorganizado. Isso aí, eu acho que não há desorganização. Todas as pessoas que fazem religião, ela tem uma linha que a direciona. E é aquilo que a gente falava, entre essência e forma. Eu vou dizer a doutrina. Então, as pessoas, às vezes, ela constroem essa doutrina e ela vai passando de geração a geração, que é o caso da Umbanda Esotérico-Iniciática. Ela veio do Pai Mata, foi para o Pai Rivas e hoje está na minha mão e eu vou passar para frente depois, podendo modificar poucas coisas, mas a estrutura dela vai se manter. Então, eu acredito que o problema está, mais uma vez, desfocado nessa questão do preconceito intrarreligioso. Eu acho que a gente acaba dando enfoque de novo ao preconceito intrarreligioso, porque quando eu reconheço que aquela pessoa faz um tipo de ritual que não é o meu, mas também é Umbanda, eu tenho uma coisa inclusiva à diversidade. Né? Eu estou ali sendo inclusiva para essa diversidade. Então, essa é só uma questão que eu ouso discordar de vocês dois. É o meu ponto de vista. Eu ouso discordar porque eu não vejo isto como uma coisa ruim. É ruim quando isto se torna um óbice para que eu dialogue, para que eu conviva, para que eu aceite a irmandade que existe entre nós. Se isso se torna um muro que nos afasta, está errado. Aí não dá. E não pode haver muros, porque nós somos pares na religião. Nós podemos ter visões distintas, mas nós somos irmãos em fé. Aquilo que o pai Luiz Fernando falou, é verdade. Quando eu vou na casa de alguém, é minha casa. Aquela casa me representa, ela é das religiões afro. Não me importa a forma com que está ou deixa de estar ali. Ela me representa, ela vai ter um culto ali, ela vai ter uma forma de que é o culto à fé. Então, essa dinâmica, ela precisa ser olhada, eu acho que a gente até deve retomar isso em uma outra oportunidade, para a gente discutir isso. Eu esqueci de avisar para a senhora de 1 minuto, olha só. Esqueceu mesmo. Mas ficou dentro do tempo, maravilhoso, muito bom, muito bom. Olha, eu concordo com a mãe, hein? Nós temos que pensar nisso, hein, Paulo Luiz? Um outro debate envolvendo isso que não se esgota, não, tem muita coisa aí para a gente falar, com certeza absoluta. E queria pedir também a vocês uma permissão, Pai Luiz, porque nós temos mais 2 subtemas, né? Que seria a união na diversidade é possível, e o 5º, que é o medo da crítica intrarreligiosa nos separa. Eu iria pedir a gentileza ao senhor, Pai Luiz, de inverter a ordem dos fatores, porque, como a gente ainda vai falar sobre crítica intrarreligiosa, eu acho que a união na diversidade é possível, a gente pode deixar isso como último subtema, porque isso já aponta, né, o caminho que a gente precisa seguir dentro dessa realidade que a gente discutiu hoje. Pode ser dessa forma? Pode inverter? Maravilha. Então, vamos para o 5º, depois a gente volta para o 4º, né? Vamos começar, então, com o Pai Luiz. Pai Luiz, nós temos aqui... aliás, não, o Pai Luiz Eduardo não está... O senhor está inserido nessa discussão? Não. Não, né? Foi o Pai Marcos, aliás, né? Que foi quem sugeriu, né? O Pai Marcos de Oxalá, ele está online aí com a gente? Dá uma olhadinha para mim. Não é? Que pena, que pena. Deve ter caído, mas engraçado, ele se logou logo cedo, né? Estava online, não sei o que aconteceu. Mas não tem problema, depois ele vai colocar a opinião dele para nós lá no grupo de WhatsApp Miru, a Liderança de Axé. A gente começa então com a mãe Maria Elise, perguntando se o medo da crítica intrarreligiosa, na sua opinião,
A senhora acha que isso nos separa? Você vê que nós, como não somos uma religião que tem um poder central, nós somos policêntricos, multireferenciais e polissistemáticos. Ou seja, nós temos uma multiplicidade. E há, dentro do terreiro, o poder central é do pai e da mãe de santo. Este poder, ele é exercido, executado, e quem responde por isso é o pai e a mãe de santo. Mas há um método regulativo que é entre os pares. E este método regulativo é um método que trouxe alguns transtornos. Porque, como nós não consideramos ser policêntricos e polissistemáticos e multireferenciais, essa regulação pelos pares se tornou uma regulação crítica, na minha opinião, que não foi algo positivo. A gente, antigamente, no terreiro, tinha um termo que era troca de folhas. Né? A gente trocava folha, hoje não se usa mais. Mas trocar folha era o quê? Era procurar um irmão, uma irmã de santo. Eu sou mãe de santo, eu tenho lá alguma coisa, eu vou procurar um pai, uma mãe de santo mais velho que eu no santo para me aconselhar. Ou então, olha, nesse caso, o que o senhor acha? O senhor usa o quê? Eu uso isso serve. Isso era uma troca de folha. E, de repente, isso que era natural, porque eu podia até... Eu sou da Umbanda esotérica ou iniciática, eu sou do candomblé jeje, mas eu podia conversar com outras pessoas, de outros candomblés. Existem sabedorias que nós não dominamos. E nós não somos donos de todas as sabedorias. O sacerdote, sacerdotisa, ele tem conhecimento de uma série de coisas que o fez como sacerdote, sacerdotisa, mas nós não somos donos de todas as verdades e sabedorias. Então, eu acho que este medo da crítica é porque perdeu-se essa liberdade de diálogo, de saber que eu não sei tudo, mas o outro também não sabe tudo. E que se nós observarmos, não pelo fato de não saber, mas pela possibilidade de angariarmos saber na convivência comum, e eu ainda vou ser um pouquinho mais crítica aqui, porque às vezes uma defensiva, né, para não dizer que às vezes eu não sei tudo, ou para não assumir também que, olha, eu tenho o meu jeito e acabou de fazer as coisas, fica assim na defensiva, que é o medo da crítica. O medo da crítica quer dizer que nós perdemos totalmente a liberdade e a capacidade de comunicação. Ela só existe por isso, porque se eu tivesse liberdade e capacidade de me comunicar com os meus pares, isso não existiria. Isso significa que todos nós somos intransigentes. Todos nós somos fundamentalistas. E este fundamentalismo promoveu uma ruptura com meu irmão de santo, meu irmão de fé. E quando você falou sobre uma briga no grupo de WhatsApp, outro dia uma pessoa falou, teve uma briga de um pai de santo aí em Itanhaém, você sabe? Eu falei, não sei, não quero saber, não precisa contar nada. Não me faz a mínima diferença o que acontece ou deixa de acontecer dentro da casa dos outros, isso não me diz respeito. Se ele procurasse a minha ajuda para alguma coisa, eu iria ouvir, mas para ouvir fofoca, eu não vou. Então, eu acho que a gente acabou se olhando pelos aspectos negativos e não se olhando pelos aspectos positivos. Uma época atrás, eram 10h30 da noite, eu precisava de uma folha, eu não tinha. E era um caso, assim, de vida ou morte. Aí eu falei para uma filha de santo minha, olha, lá no candomblé de fulano, tem essa folha. Pede para mim lá. A pessoa saiu daqui, eram 10h30, eu ainda falei para elas, cuidado que vocês estão indo só em mulheres e o lugar não é bom para chegar lá. Aí ela bateu na casa dessa mulher e ela falou assim, é uma mãe de santo, não é uma mulher, uma zeladora de santo. Ela foi às 10h30 da noite, colheu a folha e deu e falou assim, quem é do axé, troca a folha.
Mas essa folha é conhecimento também. Então, eu tenho que ser humilde em pedir, a pessoa tem que ser humilde em me dar, e a gente tem que ter esta comunicação como algo natural. Enquanto nós não assumirmos isto, nós vamos cair exatamente no medo das críticas. Certeza. Ser totipotente ninguém é. Com certeza, com certeza. Mãe Maria Elise Rivas, maravilha as suas palavras, e como o pai Marcos não está ainda online, né, a gente vai passar então para a minha manifestação, né, Mãe Maria Elise, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que a senhora falou, e até acrescento um pouquinho mais, né, e eu vou lhe ser sincero, não sei se foi dessa forma, porque quem escolheu esse subtema foi o pai Marcos, né? Não sei, eu gostaria muito de ouvi-lo sobre isso. Sim. Mas eu vou dizer assim, vou ser muito sincero para vocês, esse tipo de medo, neste momento, nós não temos. Não temos porque, inclusive, eu acho que exatamente o que a mãe Maria Elise falou, a gente acaba colocando aí um limite para as coisas. A gente acaba colocando um limite para as coisas. A gente está vivendo hoje um momento, obviamente que eu estou falando de mim, da minha esposa, e a nossa relação intrarreligiosa com outras casas de axé, nós estamos vivendo um momento em que a gente consegue dialogar com todos, entendeu? E procurando ajudar, entendeu? E entendendo exatamente os nossos limites. Isso precisa ficar muito claro, né? Entendendo os nossos limites. E o limite qual é? O limite é o respeito. Qualquer relação que faltar o respeito, essa relação está vivendo um problema. E, inclusive, é o nosso caso intrarreligioso também, não há dúvida. Para vocês terem uma noção, até aprofundando um pouco aquele exemplo que aconteceu no grupo de WhatsApp antigo, do Miru, a Liderança de Axé, nós tínhamos esse grupo e tínhamos um outro que era só de médiuns. Agora, imagine, tínhamos um grupo só de lideranças espirituais e tínhamos um outro só de médiuns. Médiuns das mais diversas casas. Para vocês terem uma noção, nós chegamos a ter 150 casas entre as umbandas e os candomblés dentro desse grupo de lideranças. O grupo de médiuns, eu que era um dos administradores, eu passava despercebido, não tinha nada, era uma convivência virtual muito tranquila, entendeu? Respeitosa. Agora, gente, o Liderança de Axé, eu tinha que estar toda hora lá consultando, porque se você deixasse escapulir alguma coisa, já era uma briga, já era uma agressão, e tudo começava no mesmo problema. Não tinha uma segunda, terceira, quarta hipótese. O tema era um só. A questão das formas. A questão da nossa relação intrarreligiosa. E o respeito faltava, assim, mas vocês não fazem ideia, coisa de louco. Entendeu? Eu não estou falando isso porque como uma crítica no sentido de... Né? Mas eu quero dizer que, gente, volto a lembrar, nós somos formadores de opinião. Os nossos filhos de axé, eles se enxergam, o espelho deles somos nós. Se a gente toma atitudes antiéticas, a nossa corrente vai, vamos dizer assim, vai semear a falta de ética nas suas posturas. Né? Então, isso já basta a sociedade aí. Se eles estão recorrendo às nossas casas, é porque eles precisam ver alguns princípios morais ali brotando, senão não vai resolver. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, nessa questão das críticas dentro do nosso segmento, não permitir que isso aconteça de forma nenhuma, entendeu? Toda hora alguém me pergunta, ainda estou dando meu tempo. Pai Luiz, olha aqui esse pai de axé aqui, o que o senhor acha? Eu digo assim, gente, isso é orientação doutrinária lá do tempo dele, está ótimo.
Mas, pai, não sei... Tá ótimo, deixa lá, deixa ele seguir o caminho dele. Deixa ele seguir o caminho dele, gente. Né? Outro dia desse... Falta um minutinho para mim. Outro dia desse me perguntaram, a mãe fulana de tal diz que o orixá tal é do cemitério, não sei o quê. Gente, deixa ela botar o orixá dela onde ela quiser colocar. Se é no cemitério, na praia, aqui, ali, acolá, deixa ela botar o orixá dela onde ela quiser. O orixá é dela, não é meu. Ela que tem essa relação com o orixá. Mas nós temos essa cultura, a gente precisa criticar, a gente precisa... Isso é o que realmente é um câncer maior do que as pedradas que a gente recebe de fora para dentro de outros segmentos ditos religiosos. Certo, gente? Muito bem, então esgotamos aqui mais um subtema e lembrando que estamos no programa A Voz do Axé, que vai ao ar todas as sextas-feiras, a cada 15 dias, sempre às 20 horas, um programa que é exatamente produzido pelo Movimento Intrarreligioso de União Afro, produzido e realizado pelo Mirua, né? Eu, antes de passar para o próximo subtema, eu quero falar aqui com muita alegria, cadê o nomezinho dele aqui? Está aqui, do nosso querido pai Walter Norberto Ramos, que é o dirigente da Tenda Espírita Nossa Senhora da Glória, que se juntou agora aqui com a gente, para a nossa alegria. Lembrando, pai Walter, que na terceira parte do programa, todos os dirigentes que quiserem falar sobre os temas que nós, e subtemas que nós hoje trocamos, indiscutivelmente, fique à vontade para, no final, conversar com a gente. Tá? Meus irmãos, último subtema da noite. A união na diversidade é possível? Já que eu falei, que a mãe Maria Elise já falou, vamos começar agora com o pai Luiz Eduardo, né, mãe Maria Elise? Com certeza absoluta. Meu querido pai Luiz Eduardo, conta para a gente se, na sua visão, está vislumbrando aí o caminho, se a união na diversidade é possível. Não só é possível, como é necessária, é premente, é urgente, mas ela nunca vai acontecer enquanto a gente tiver o foco da nossa visão justamente nesse assunto que a gente está debatendo hoje, que é a forma, ao invés da essência. A forma varia de terreiro para terreiro. Enquanto a gente se deter na forma como as coisas são feitas, a gente não consegue ver no outro alguém semelhante a nós. Então, a gente não consegue considerar como uma única coisa. Esse é o grande problema que gera todas as discussões em grupos de WhatsApp, todas as discussões nas redes sociais, todas as discussões e as dissensões de alguém que não entende o que o outro faz. Enfim, enquanto a gente se deter na forma. A união na diversidade, ela é muito possível, ela é necessária, mas quando a gente entender que todos os terreiros, toda essa diversidade tem uma única essência, que é a essência do que a espiritualidade nos ensina, é o conceito, é aquilo que é intangível, que mexe com o nosso sentimento, é aquilo que nos faz buscar uma religião, que nos faz buscar um caminho espiritual, que é a busca pela nossa reforma, pela nossa melhora. Então, quando a gente entender que, independente da forma, todos os terreiros têm o mesmo propósito, têm o mesmo conceito, têm a mesma essência, a gente consegue perceber que nós somos um. Nós somos diversos na forma, mas nós somos únicos na essência, a essência que vem da espiritualidade, aquilo que ela nos ensina. É aquela velha história que eu comecei a minha fala, falando daquela rede de pontos. Enquanto a gente identificar a Umbanda como um ponto, a gente não vai ver que o ponto do outro é igual ao nosso, então a gente não vai considerar aquilo como um ponto válido para a nossa análise. Mas quando a gente considerar que o ponto do outro é diferente do meu, o outro tem formas diferentes de praticar aquilo, mas também faz parte dessa grande congregação, dessa grande rede que é a Umbanda, aí eu consigo entender que a forma é o menos importante e o que o mais importante é aquilo, é o coração que ele alivia, é aquela pessoa que ele consegue tirar da beira do suicídio, é aquela pessoa que está desesperada e que ele conforta. O conselho do preto velho, e aí eu consigo ver todos nós como iguais. Quando eu consigo ver todos nós como iguais no conceito, na essência e não na forma, eu consigo me unir, eu consigo entender que apesar da grande diversidade, nós somos um.
E aí eu tenho certeza que a união na diversidade não só é possível, como ela é completamente factível e está ao nosso alcance. É isso. Maravilha, Pai Luiz, que explanação maravilhosa, né? Eu não tenho dúvida que é por aí, sim, com certeza. E nós vamos, então, chamar a mãe Maria Elise Rivas para ela exatamente complementar e também externar a sua opinião sobre esse último subtema que diz o seguinte: Mãe Maria Elise, a união, na sua opinião, a união na diversidade é possível? Ela está sem... Eu liguei. Agora sim, agora sim. Eu acredito plenamente que a união na diversidade ela é possível e vou dizer que ela é ideal. A gente não pode ter união quando há unanimidade. A unanimidade, havia um filósofo que dizia assim, a unanimidade é burra, porque quando eu não tenho outro ponto de vista, eu vou ter uma tendência a ficar estagnado. O que faz com que a gente tenha mudanças? A diversidade, o contato com o diverso. Eu sempre falo que o diálogo ele não é feito de consenso, ele é feito também de dissenso. Eu não sou obrigada a concordar com o que o outro faz, mas eu sou obrigada a respeitar o que o outro faz. Eu posso não querer aquela prática, mas eu tenho que respeitar que aquela pessoa tem aquela prática. E o respeito à alteridade, à forma dele pensar, dele ver, dele sentir o mundo, isso leva até uma cultura de paz. E não é uma cultura de paz que é dentro do terreiro. Eu acredito que isso é um reflexo do mundo. Eu não sou intransigente apenas nos fundamentos religiosos. Eu sou intransigente na vida. Porque, como você falou, nós, pais e mães de santos, somos formadores de opinião. Mas nós somos seres humanos que, para dar a minha opinião, eu tenho que viver aquilo. O problema está que, quando eu dou essa opinião, eu já estou fazendo aquilo que é fundamentalista. Então, eu acredito que nós somos capazes. Vamos pensar, as religiões afro-brasileiras são religiões de resistência. Elas resistiram a todo o sistema opressor e unificador de religião. Elas se mantiveram diversas. Olha o poder que nós temos. Nós conseguimos manter a diversidade sob uma pressão de uma sociedade homogênea, de modelos homogêneos de religião. Então, acredito sim, eu acredito muito, aliás, eu faço isso. Eu falo para os meus filhos e filhas de santo, você tem como compromisso com a espiritualidade respeitar o diverso. Caboclo não é preto velho não é criança, criança não é Exu, Exu não é pombagira, são diversos. E nós convivemos com isso na espiritualidade, nós temos que conviver com isso na sociedade terrena. Né? Então, eu acho que nós somos capazes, sim, extremamente capazes. E eu quero elogiar mais uma vez esse espaço de diálogo. Esse espaço que vocês criaram é um espaço extremamente salutar. Né? É extremamente salutar. Eu sei que não é fácil o lugar que vocês dois estão ocupando. Porque quando vocês falam em dialogar, muitas pessoas acham que é improfícuo. Que isso você vai nadar e chegar no... morrer na... Como é que a gente fala? Aquele adágio? Nada e morre... Morre na praia. Na praia, né? Não, eu não acho. Acho que essas transformações, esse é espaço de diálogo, isso é um espaço de incentivo à diversidade, de respeito à diversidade, à cultura diversa. E isso faz com que criem-se espaços de reflexões. Porque eu preciso ter outros pontos de vista, para que eu comece a pensar e refletir sobre aquilo que eu estou fazendo e vivendo. Então, esse espaço é um espaço de reflexão importantíssimo. Porque se eu não conheço a diversidade, se eu só vivo um único modelo, eu vou tomar aquele único modelo como sendo o modelo ideal.
Se eu tiver vários modelos, eu posso observar que a sociedade é diversa. Então, é isso que está se oferecendo aqui, o que estão de parabéns. Todos nós estamos de parabéns, né? Estamos aqui participando desse programa Voz do Axé, que é uma produção e realização do Movimento Interreligioso de União Afro, Mirua, né? Todas as sextas-feiras, sexta-feira sim, sexta-feira não, né? Quinzenalmente, às 20 horas. E eu vou dar aqui, também estou inscrito para esse último subtema, complementar o que o pai Luiz e que a mãe Maria Elise colocou, sobre se a união na diversidade é possível. Bom, obviamente que isso é indiscutivelmente que essa união ela é possível. E essa união, se a gente parar e pensar, ela já existe até no campo espiritual. Espiritualmente, todos estamos unidos. Todos somos uma grande rede, né, denominada Umbanda, uma grande rede denominada Candomblé, e que se desdobram nas Umbandas e que se desdobram nos Candomblés. Então, estamos espiritualmente unidos, sem ter a menor dúvida, determinado lá por cima. Só que lá por cima, ele faz o planejamento, o projeto é aqui de baixo. Nós é que botamos esse projeto em execução. Aí o que acontece? Aqui embaixo, nós, vamos dizer assim, a gestão das nossas casas, eu digo a gestão operacional, não é espiritual, mas a gestão das nossas casas, essa gestão ela praticamente não se fala. É cada um fazendo, vamos dizer assim, cada um fazendo a sua parte. Isso até tem um comprometimento, tem uma razão histórica, né? Aquela questão dos guetos, aquilo tudo lá no começo. A gente não vai abordar aqui. Mas é cada um fazendo a sua parte. A gente nota isso com muita clareza. Qual é o caminho? É possível? É. Mas não adianta só a gente dizer que é possível. E qual é o caminho? Eu não sei. Obviamente, cada um vai ter a sua visão e vai colocar. O que existe hoje? Hoje existe um câncer entre nós. Estou sendo bem pragmático, bem direto nisso aí. Nós temos hoje um câncer dentro da nossa relação intrarreligiosa, que é a nossa intolerância religiosa. Volto a dizer, muito mais grave do que o pastor disse, aquele outro que jogou pedra, que fez... Mas muito mais grave do que isso, porque isso mina a nossa base, isso mina a nossa resistência, isso promove a nossa desunião. E aí, quando vem as pedradas, um dá o pitaco, outro dá o pitaco, outro dá o pitaco. Ah, mas, Luiz, todos são interlocutores. Claro que todos somos interlocutores das nossas tradições, beleza, tudo certo. Mas veja bem, estamos em sociedade. E essa falta de uma representatividade, eu acho ela muito, muito, muito danosa em alguns aspectos. Então, mas qual é o caminho? Até agora você falou um monte de coisa, mas não disse qual é a solução. Eu não vejo outra solução além do estudo e da reforma íntima. Eu não vejo outra. Caminhar para essa união, caminhar visando a essência, se a gente visa as formas e de forma, vamos assim dizer, pejorativa, preconceituosa, a gente vai ficar na periferia. A partir do momento que a gente se propõe a estudar, a pesquisar, e etc., etc. e tal, porque o estudo ele vai parar aqui na mente, mas também não é só isso, não vai rolar. Você tem que trazer esse conhecimento da mente para o coração. Aí a obra está completa, que é a tua reforma íntima. A partir do momento que você se transforma moralmente, você passa a enxergar o que está lá na esquina fazendo a Umbanda, o outro que está fazendo o Candomblé, como aquele que está remando junto contigo, ajudando a humanidade a sair da ignorância para a sabedoria. Aí sim, se for através do estudo e da reforma íntima, aí eu vejo. Agora, enquanto isso não rolar, agora a minha alegria é que eu vejo realmente, graças a Deus,
e para esses é que eu vejo os bons exemplos, cada vez mais pessoas interessadas em estudar, em adquirir conhecimento, em pesquisar. Eu acho que isso é um ponto muito positivo que vai fazer com que as nossas tradições continuem nesse processo de resistência sobre o qual muito bem falou a nossa querida mãe Maria Elise Rivas e também o nosso querido pai Luiz. Tá certo? Então, nós esgotamos essa primeira parte do programa A Voz do Axé, que vai ao ar todas as sextas-feiras de 15 em 15 dias, e às 20 horas, e é um programa produzido e realizado pelo Movimento Intrarreligioso de União Afro, Mirua. Pai Luiz, conta para nós como é que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos dar ouvidos agora às expressões colocadas aqui na internet pelos internautas que estão nos acompanhando. Olha, nós temos mais de 100 pessoas nos acompanhando nesse momento, centenas de comentários. Agora, dentre essas centenas de comentários, a grande maioria, mãe Maria Elise, são filhos pedindo a bênção à senhora. A grande maioria. Mas vamos lá, alguns comentários, além dos pedidos de bênção. Carla Faria está falando o seguinte: a forma deveria ser uma expressão da essência. Jussara de Campos Miranda, pedindo bênção do pai Luiz Fernando também. Deixa eu verificar aqui. A mãe Alexandra Monteiro, fantásticas as palavras do pai Luiz Eduardo. A essência da Umbanda é promover a reforma. Ricardo Marçal, a essência é universal. As formas são os meios de alcançar essa essência. São óticas da mesma luz. Não importa como você vê essa luz, mas sim vê-la. Jorge Batista pedindo a bênção à mãe Maria Elise, pai Amaratanã, a todos os presentes, e ele fala: com todo o incondicional respeito a todas as opiniões, mas pedindo a todos, no meu modesto entender, a Umbanda, Senhora das Mil Faces, segundo W.W. Mate Silva, na verdade são as Umbandas com maior ou menor influência, africanas, indígenas e indo-europeias, que gera a diversidade, sem que uma seja melhor nem pior que outras. Sobre a Umbanda, mestre Arapiaga dizia que é uma unidade aberta em constante transformação, então jamais poderia ficar estática. Codificar a Umbanda seria engessá-la. Se pensamos que sabemos tudo sobre o espiritual na nossa Umbanda, seria dizer que a espiritualidade não teria mais nada a ensinar ao mundo, que seria um absurdo. Com todo o meu respeito a todos, Saravá. Jorge, filho do pai Iamaratanã. Jorge, muito boa sua colocação. Nós agradecemos aqui a todos que comentaram e a sua colocação também. Carla Faria está respondendo para o Jorge. Exatamente, as Umbandas não carecem de codificação, carecem de se libertar da necessidade de caber nos conceitos europeus. Marcelo Rivas, bênção minha mãe Maria Elise Rivas, bênção a todos os pais e mães presentes, parabenizo pelo diálogo, temas importantes, bem como as colocações. Umbanda é respeito incondicional e diversidade. E muitas outras mensagens parabenizando pelo diálogo, pelo nosso momento de diálogo sobre esse tema importante, muitos pedidos de bênção. Ricardo Marçal fala o seguinte: as bandas possuem como base 4 pilares: catolicismo, kardecismo, indígena, culto de nação e oriental. O terreiro segue um ou mais desses pilares, dependendo da raiz ao qual o dirigente espiritual está entregando. Ele está se referindo às bases, às correntes doutrinárias, né? Fernanda Aterge, benção minha mãe Maria Elise, benção a todos, o respeito à diversidade é fundamental, e as religiões afro-brasileiras e a religião afro-brasileira e seus diversos rituais. O Dorivan Marinho, ele está falando o seguinte, que ele gostaria de participar do grupo de WhatsApp do Mirua. Todos aqueles que tiverem interesse em participar do Mirua, de alguma forma, deixe o recado aí, que depois nós entramos em contato, nós esclarecemos como providenciar a sua participação, como você pode estar junto com a gente nesse movimento. Jos Rove, sua bênção, minha mãe, bênção a todos. Falando das formas e das essências, a forma de ofertar ou fazer um trabalho na rua, por parte das religiões afro-brasileiras, na maioria das vezes as pessoas que não são das religiões afro-brasileiras veem aquilo como bruxaria, que seria o conteúdo, e a forma vem como algo ruim, que suja a via pública.
Como as religiões afro-brasileiras estão lidando e enxergando isso? Existiria um consenso entre as religiões afro-brasileiras para mudar o jeito de ofertar? Ele está deixando essa pergunta, pai Luiz Fernando, para um dos pais e mães presentes responderem se haveria alguma forma de mudar essa impressão, como os trabalhos das ruas são vistos. Flávia Miazotti, bênção, mãe Maria Elise, bênção aos pais presentes. Muito importante esse diálogo intrarreligioso. Isso remete ao respeito à diversidade de praticar as religiões afro-brasileiras. Pois é, Flávia Milazotti, a ideia é essa, a ideia é a gente poder reunir aqui pais e mães espirituais das nossas umbandas, dos nossos candomblés, das nossas encantarias, se a gente tiver alguém presente, para a gente trocar informações, para a gente aprender, como mãe Maria Elise falou, trocar folha. Isso é muito importante para todos nós, né? Isso fortalece o nosso diálogo, isso fortalece a estrutura das nossas tradições. Deixa eu ver se tem mais algum comentário sobre o que foi falado. Dorivan Marinho fala: como sinto falta de trocar folhas com irmãos, pais, como eterno neófito da religião, com respeito e todos unidos nos fortalecermos. Ele está dizendo que sente falta dessa troca realmente, e esse programa daqui é para a gente trocar folha também, né? Yuta Roque, bênção minha mãe, bênção aos mais velhos e mais novos, humildade, respeito e comunicação são fundamentais para o convívio intra e entre religioso. Dorivan Marinho, exato, pai, somos formadores de opinião, é para o senhor, pai Luiz Fernando, exato, somos formadores de opinião e não devemos assumir aspectos fundamentalistas na sociedade. Alice Quaresma, bênção a todos, uma live muito profícua. Agradeço a todos os participantes pela promoção do diálogo respeitoso, essa é a ideia. Jaque Moraes, bênção minha mãe Maria Elise, bênção aos pais e mães presentes, ótima live, provendo diálogo, a reflexão, mostrando a diversidade das religiões afro-brasileiras. Enfim, muitos aqui parabenizando, desculpa, pelo diálogo, por essa oportunidade de diálogo. Deixa eu ver se tem algum comentário mais voltado para os temas que nós abordamos. Desculpem. José Roberto Silva, uma herança negra indubitavelmente a ser respeitada, compreendida. Desculpem. Não tem problema nenhum, pode tossir, pai Luiz. Eu já ia lhe oferecer um pouquinho de água. Né? Pegou a água aí, entendeu? É isso. Enfim. Bebe mais um pouquinho de água, não tem problema nenhum. Aqui o programa é A Voz do Axé, um programa produzido e realizado pelo Movimento Intrarreligioso de União Afro, Mirua, né? Todas as sextas-feiras, sim, sexta-feira não, né? De 15 em 15 dias. E é um prazer que nós estarmos aqui, todos esses irmãos que se manifestaram, né? É um sinal de que nós estamos no caminho certo, né, gente? Com certeza absoluta. Acho que a principal marca desse programa é o respeito, é o equilíbrio, né? É a troca de informações. E se o pai Luiz já se livrou dessa tosse, a gente volta para ele complementar, né, pai Luiz? Eu peço desculpa a todos, isso acontece, mas terminando aqui os comentários. O José Roberto Silva diz o seguinte: uma herança negra, indubitavelmente a ser respeitada, compreendida e aceita, chama-se Umbanda. Marco Antônio dos Santos diz o seguinte: quero participar do grupo Mirua, deixou o celular dele aqui, sou dirigente de um terreiro de Umbanda na Vila Maria, em São Paulo. Será muito bem-vindo, Marco Antônio, depois entraremos em contato. Bom, enfim, todos os comentários assim, apareceu mais um aqui, a de Leia Monteiro, falando, a voz tem que estar bem. É para mim. Muito bem, minha gente, nós falamos aqui os comentários, a maior parte deles aqui, como eu disse inicialmente, e a Maria Elise é para a senhora pedindo a bênção, alguns pedidos de bênção também para o pai Luiz Fernando, para mim, para a mestre Iamaratanã, enfim, para todos os pais e mães presentes. E agora eu retorno a palavra ao senhor. Ficou só aquela pergunta, pai Luiz Fernando, se teria alguma forma de modificar aquela impressão. A pessoa citou aqui um exemplo de trabalhos oferecidos na rua, que tem o conteúdo, tem a essência, mas tem aquela forma, e que às vezes, para outras pessoas, parece bruxaria, parece alguma coisa que não tem a ver com a essência real. Ficou essa pergunta. Luiz, eu acho o seguinte, claro que a gente pode, inclusive já entrando na quarta parte, né, daqui a pouquinho,
dando a palavra para os demais pais e mães espirituais que estão aqui dentro do Sistema Zoom participar, né? Mas eu acho que essa questão dos trabalhos na rua, com certeza, aos poucos, né? E isso está sendo modificado. Não estou aqui julgando se é certo ou se é errado, não é por aí, entendeu? Mas isso, aos poucos, a gente nota, né, que isso realmente está sendo modificado, até porque, com o passar do tempo, a gente vai verificando que a gente pode fazer exatamente a atração dos nossos orixás, a atração dos nossos guias de luz e tal, né, por outras formas, mantendo exatamente a questão da higiene nas ruas, né? Então, isso realmente já vem, é um fato, né? Isso já vem acontecendo com o passar do tempo, né? Me lembro que na época lá que eu era menorzinho, né, que eu era criança, a gente via uma quantidade muito maior e isso está, aos poucos, sendo trabalhado, né? E, Pai Luiz, a gente já pode passar para a quarta parte, para a terceira parte, dando voz aos nossos queridos pais e mães espirituais que estão aqui participando conosco deste programa A Voz do Axé? Eu só quero, antes de passar para essa próxima parte, Pai Luiz, tem um comentário que foi colocado agora aqui, que eu acho que resume tudo isso que nós estamos falando, é do Marco Antônio dos Santos, e que ele diz o seguinte: os líderes religiosos devem entender que é no diálogo que aprendemos, que evoluímos, e que, apesar das várias formas, todos somos umbandistas e temos sempre a aprender. Eu acho que essa frase resume a nossa tentativa de diálogo, esse grande movimento que a gente, nesse momento, está executando. E eu passo a palavra ao senhor, vamos dar prosseguimento. Maravilha. Inclusive, essa pergunta do caso que o irmão fez aí pela fanpage, depois a gente pede até aos demais pais e mães espirituais para darem a sua opinião sobre isso, né, naturalmente. Vamos começar, então, com aqueles que ainda não falaram, né? Vamos começar falando aqui com o nosso querido Pai João Luiz, que é da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. Eu vou lhe pedir assim, milhões de perdões, porque eu esqueci de anunciá-lo no começo do programa, mas, como diria aquele rei Roberto Carlos, são muitas emoções, não é verdade? Então, boa noite, a sua bênção, a bênção para todos nós, e a sua opinião sobre o que o rapaz falou aí na fanpage e também sobre os temas abordados no dia de hoje, né? Pai João Luiz, ele está nos ouvindo? Muito bem. Enquanto ele está com essa dificuldadezinha de áudio, a gente vai passando direto aqui para o nosso querido Pai Antônio Carlos. Eu acho que eu voltei aqui, certo? Ah, voltou? Ah, maravilha. Acho que voltei, né? Desculpa, levando microfonia, voltou, né? não há problema nenhum. Só pedir, antes de mais nada, queria pedir a bênção à minha mãe de santo, a sua bênção, mestre, Maracê. É muita alegria estar com a senhora aqui. Na verdade, Pai Luiz, eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu achei que foi muito profícua a conversa de vocês e da minha mãe de santo, e dentro da ética que você tanto fala, né, uma das éticas, acho que das mais importantes, é a ética do seu filho de santo para com a sua mãe. E diante da sabedoria da minha mãe de santo e dos pares dela, eu acho que a melhor postura de um iniciado é se calar a sabedoria da minha mãe de santo. Então, eu vou gentilmente declinar da minha opinião, mas na certeza que essa profícua conversa vai ser estabelecida entre vocês e minha mãe de santo, tá bom? Muito obrigado. E aí você vai me permitir que eu vou te provocar um pouquinho, que é só com relação ao nosso irmão lá da fanpage. Como é que você acha essa questão dos trabalhos que estão sendo colocados nas ruas? Como é que você vê isso? Que essa questão em particular nós não tínhamos tocado ainda. Me dá só a tua opinião com relação a isso, meu querido João. Não, então, eu acho que essa questão ela é muito importante, mas vai ao encontro do que minha mãe... Novamente, né, só para reproduzir o que minha mãe disse, que eu acho que é fundamental. Que é essa questão do respeito incondicional a diferenças, né, as diferenças que se impõem, mas buscar aquilo que realmente é o central, que é o sagrado, que é a espiritualidade, né, que é essa manifestação, né? Então, acho que quando essas diretrizes, no caso, que a minha casa oferece pela minha mãe, colocam de maneira plena, fica muito mais fácil você identificar o que realmente importa, o que é marginal e o que é central.
né? Por isso que não foi uma coisa só de educação, como eu falei, é uma questão ética. Quando eu ouço minha mãe falar, e ouço os pares da minha mãe de santo falar, com tanta propriedade, eu acho que faz parte da nossa ética de iniciado dar esse respeito incondicional àqueles que são os nossos mais velhos, e ela é minha mais velha, né? Então, eu respeito. E agradecendo muito o convite seu e a oportunidade com minha mãe de santo, eu agradeço a gentileza das palavras. Tá bom, Luiz? É uma postura maravilhosa. E nós temos aqui também, então, o nosso querido pai Antônio Carlos Mendonça Viana, mestre Yamaratanã, que é o dirigente da Choupana do Caboclo do Senhor Sete Montanhas. Mais uma vez, o nosso boa noite e a sua bênção, pai Antônio Carlos. Libera o áudio dele, pai Luiz, por favor. Ou foram eles que não liberaram? Alô? Oi, agora sim, vamos lá. Agora sim. Então, bênçãos, minha mestra Maracê, minha mãe Maria Elise Rivas. Olha, eu acompanho o nosso irmão João. Eu estou diante da minha mãe, da sabedoria da minha tradição, e nesse momento eu fico impossibilitado. Qualquer coisa que eu fale vai ser incompleta, porque a sabedoria está nela e não em mim. Então, eu peço desculpa a vocês e também declino, tá bom? Está ótimo. Está ótimo, meu querido pai Yamaratanã. E eu queria agora passar a palavra para a nossa querida Yalorixá Maria Elise Rivas, exatamente sobre tudo isso que a gente trouxe, principalmente, mãe Maria Elise, essa questão do nosso internauta, que falou sobre o tema de trabalhos, vamos dizer assim, realizados na rua. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos meus filhos pela tão profunda ética que a gente prega dentro do terreiro. Frente aos meus mais velhos, eu tenho que ouvir. Isso sempre, e não só a mim, mas qualquer mais velho, em qualquer local, em qualquer terreiro, ele deve ser ouvido. Isso é importantíssimo no respeito, porque a nossa tradição prega que os nossos mais velhos são os sábios das nossas casas. E, em segundo lugar, é a respeito desses trabalhos que são colocados na rua. Esse é um problema com a urbanização. Os terreiros não eram em espaços urbanos. Com a urbanização, os terreiros foram forçados a se reconstruir, né? Se readaptar. Como você falou, na década de 80, de 90, nós víamos muitos trabalhos nas ruas, muitos. Hoje nós não vemos mais, porque essa é uma cultura que tem procurado mudar, e acho salutar por dois aspectos. Um, para ninguém ser apedrejado. Sinceramente, esse é o primeiro aspecto. O segundo é que a gente acaba readequando para espaços que não são urbanos ou colocando determinados elementos que não vão prejudicar o modo asseado, né, de se estar na rua. Mas também defendo aqueles que precisarem colocar, tomem seus devidos cuidados, utilizem materiais que não são materiais plásticos de garrafa, façam isso com ervas, com materiais que são facilmente consumidos pela natureza. Eu posso fazer eu tenho um livro, todo ano a Ordem faz, na Semana da Consciência Negra, ela faz uma exposição no Fórum da Comarca de Itanhaém e sempre sai um livro, e o do ano passado é o nome homônimo da exposição, chamou-se Violência em Cores. Tem um artigo chamado Intolerância Doméstica, que é exatamente sobre o fato do preconceito dos ataques intras. Não é meu, é do pai Edivaldo, e é um excelente artigo sobre isso. A segunda questão que eu gostaria, posso fazer uma divulgação? Claro, com certeza. Como eu não tenho muito o que fazer na quarentena, eu andei escrevendo um pouquinho.
eu estou lançando um livro que chama O que Reza a Minha Tradição. Esse é o que reza a minha tradição, o que fala a minha doutrina. E eu não estou dizendo que o que fala a minha doutrina é mais importante do que o que falam as outras doutrinas. Eu acho que todas as pessoas deveriam falar sobre suas doutrinas. As pessoas deviam usar mais os espaços para se comunicar nesse sentido, porque eu conhecendo a doutrina dos outros, eu vou aprender a respeitá-la. Eu vou saber o que há de espiritualidade, de essência naquela doutrina. Nós, muitas vezes, não falamos sobre nossas doutrinas. E os materiais se tornam escassos, não só na fala, na escrita, mas na própria postura de discutirmos nossas tradições. Nossas tradições, elas são valiosas, elas precisam ser faladas, espalhadas, discutidas, sem medo. Não é obrigado todas as pessoas a gostarem da minha doutrina, mas eu estou colaborando com o meio, falando sobre ela. Com certeza. Isso não tem a dúvida. E isto diminui o medo da crítica. Antes que alguém me critique, eu estou me expondo. E se me criticar, eu continuo aqui. Com certeza. E graças a Deus, além da senhora, nós temos aí muitos pais e mães espirituais que estão tomando também esse caminho, né, de publicarem suas obras, seus livros. Eu acho que exatamente esse é o caminho e com certeza absoluta, o Mirua vai dar todo o apoio possível para esses pais e mães espirituais que desejarem publicar seus livros. Podem entrar em contato com o Mirua, a gente tem como indicar, né, as pessoas que estão juntos conosco, exatamente, trabalhando para a difusão das nossas tradições. Perfeito. Meu querido Pai Luiz, da Casa do Caboclo Ubirajara, o que resta da nossa festa? Diga lá. Eu não tenho muito a acrescentar sobre tudo que nós conversamos. As palavras que foram ditas aqui foram palavras que, por si só, já justificam todo esse encontro, esse nosso diálogo. Foram palavras muito claras, tanto do pai Luiz Fernando, da mãe Maria Elise. Eu fiquei embevecido aqui com tudo que nós escutamos. Eu não tenho o que acrescentar. Eu acho que a forma como nós temos que diminuir, combater essa diferença intra-religiosa, a diferença não na diferença da prática, e sim esse afastamento, é justamente o diálogo, a convergência no nosso diálogo, mesmo que a convergência seja, olha, não temos uma opinião em comum, isso não importa, o que importa é a gente dialogar. E esse espaço daqui é muito importante, e tudo que a gente falou aqui, pode ter certeza, pai Luiz Fernando, vai ficar gravado não apenas aqui no nosso vídeo na internet, mas vai ficar gravado para todos nós que participamos, para todos os internautas que acompanharam, porque foram palavras realmente sábias. Eu posso dizer isso, as palavras do senhor, da mãe Maria Elise, palavras realmente sábias e que a gente vai levar com a gente. Então, eu não tenho o que acrescentar. Eu quero somente agradecer a presença de todos aqui nesse encontro, não apenas dos nossos queridos pais e mães que estão presentes, mas também de todos os internautas que estão nos acompanhando, e vamos levar para diante, né, esses nossos encontros, porque são maravilhosos. A gente precisa disso. É o que o nosso movimento, é o que as nossas tradições necessitam nesse momento. É isso que eu tinha a dizer. Com certeza absoluta, e estamos aqui no programa A Voz do Axé. Se você gostou, né, não esqueça que nós estamos aí de todas as sextas-feiras, a cada 15 dias, sempre às 20 horas, através da fanpage facebook.com/Movimento Mirua. Também gostaríamos de agradecer a todos, né? Não só os nossos pais e mães espirituais que aqui estão, pedir a bênção a todos eles, né? E também aos pais e mães espirituais que nos acompanharam através da fanpage facebook.com/Movimento Mirua. Agradecer muito a todos os médiuns, aos adeptos, aos transeuntes dos nossos terreiros que participaram virtualmente aqui conosco. Divulguem, né, esse movimento que já existe, né, gente? O movimento intrarreligioso de União Afro-Mirua, ele nasceu em 1º de março de 2013, e hoje somos um grupo de líderes espirituais das umbandas e dos candomblés.
cujas tarefas não se restringem aos templos a que estamos atrelados, já que reconhecemos a possibilidade de intervenção e contribuição fraterna para o crescimento de nossas tradições, colaborando para o surgimento de novas casas de axé, além de uma troca constante de informações, buscando, entre outros ideais, o aperfeiçoamento das gestões espirituais e administrativas dos terreiros, visando o objetivo maior, que é o cumprimento de forma ética da sagrada missão que nos foi confiada. E aí a gente termina dizendo que solidários seremos unidos, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Mirua rumo à regeneração. Pai Luiz, não me deixe esquecer que a prece de fechamento, que a prece de abertura nós esquecemos, né? Não tem problema, a nossa produção ela vai ter um desconto nosso, com certeza, né? Vamos dar um desconto para eles, né, Pai Luiz? Agora, a prece de fechamento teremos que fazer, né? E antes da prece de fechamento, já podemos divulgar qual vai ser o tema do próximo programa A Voz do Axé? Que rufem os tambores. Você que está no... tambores, que aí vem... Bom, lembrando que o próximo programa A Voz do Axé, que se realiza todas as sextas-feiras, a cada 15 dias, às 20 horas, esse próximo programa será dia 24 de julho, de hoje a 15 dias, e terá como tema a humanidade no pós-pandemia, entendeu? Então vamos, a partir da nossa visão espiritualista, entre outras realidades, vamos debater as nossas opiniões sobre como se comportará essa humanidade no período pós-pandemia, que nesse momento nós não temos a menor ideia quando será esse pós, não é verdade? Então, vamos debater isso, que eu acho muito, nós achamos aqui no Mirua muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Combinado? Então, encontro marcado de hoje a 15 dias, 24 de julho, programa A Voz do Axé, tema A Humanidade no pós-pandemia. E agora, para fazer a nossa prece de fechamento, eu pediria o agor de todos os nossos pais espirituais que aí estão, exatamente para transferir para o nosso querido Pai Luiz, da Casa do Caboclo Birajara, a incumbência de rezar aí pelo astral superior por todos nós, fechando esse trabalho coroado de êxito, não tenho a menor dúvida disso. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador para agradecer por esse trabalho, por esse encontro tão profícuo, tão importante para as nossas tradições. Agradecemos a presença espiritual junto a nós, a presença dos nossos guias nos intuindo, nos orientando nas palavras, no diálogo, e pedimos a Deus, pedimos ao nosso Pai Oxalá, pedimos aos nossos guias e orixás, que permitam que possamos estar reunidos tantas vezes quanto forem possíveis para praticarmos o diálogo entre as nossas casas, entre os nossos conhecimentos. Pedimos a Deus, aos nossos guias, aos nossos orixás, que nos acompanhem nessa jornada difícil aqui no mundo material e que permaneçam junto conosco, sempre que possível, nos orientando no melhor caminho para o engrandecimento do Espírito. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, aqui encerramos o programa A Voz do Axé, que se realiza todas as sextas-feiras, a cada 15 dias, às 8 horas da noite, programa este que é uma produção e realização do movimento intrarreligioso de União Afro Mirua, tá certo? E não se esqueçam, o Mirua trabalhando pela nossa regeneração. Fiquem com Deus até dia 24 de julho. Oxalá nos abençoe. Fiquem com Deus. Dá licença.